Olá, boa tarde a todos vocês novamente. Vamos começar o nosso bate-papo com amigos, hoje, dia 15 de maio. O assunto é saúde mental da infância e da adolescência e vamos receber uma convidada muito querida, que é a doutora Simone Seco da Rocha, muito conhecida na nossa região em São José do Rio Preto. Ela já entrou aqui. Luciana, seja bem-vinda. Vamos colocar a Avelina, valeu o pessoal por estar retomando aqui com a gente. Vamos já colocar a doutora. Vamos começar. Oi, Simone, Oi, seja Ana. bem-vinda. Que coisa Conseguimos boa. driblar a tecnologia? É isso mesmo. Olha, eu vou te falar, em um ano de bate-papo com amigos, eu já passei por tudo aqui nesse quadradinho, viu? Imagino que sim. É, Eu Simone, seja também, eu muito. também vira e mexe, me atrapalho com a tecnologia. Mas faz parte. Claro que faz parte. O mais importante é o momento que a gente está aqui com você agora. Seja muito bem-vinda. Fico muito contente desde o primeiro dia que eu te convidei para participar comigo, né? Estamos nos vendo, acho que, mesmo que não pessoalmente, mas acho que a gente está se vendo, nós estamos nos vendo juntas pela primeira vez, né? A Sim, gente, sim, acho tra... que sim. a Verdade. gente trabalha, a gente trabalha juntas já há algum tempo, alguns clientes em comum, né? Mas eu acho que a gente está se vendo a primeira vez. Estou muito contente de você estar aqui, né? Eu acho que você dispensa apresentação, praticamente todos os convidados que estão presentes, que já entraram aqui, conhecem você, mas eu acho importante você deixar para nós, porque inclusive vai estar disponível no YouTube e no meu canal, né? E falar um pouco da sua trajetória, que é uma trajetória que eu admiro muito. Eu falei isso para você também nos bastidores, e eu acho que seria bacana você falar de você, dessa trajetória sua, que chegamos nesse assunto, né? Ok. Acho que eu não estava preparada para falar de mim, mas tudo bem, vamos falar um pouquinho. Vamos lá. Sim, não. Só te apresentar é um. Ok. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Ana. Eu sei que você já vem há um tempo fazendo isso e é uma atividade, né, que eu acho que tem. Eu andei assistindo algumas das suas lives, então, assim, com pessoas muito interessantes, muito legal, né, os temas que você tem abordado, temas muito diversificados. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é um trabalho muito legal. E nesses Obrigada, novos Simone. tempos de novas tecnologias, né? Eu acho que a gente tem conseguido usar dessas tecnologias, usar dessas possibilidades, né, de acessar muitas pessoas e conseguir compartilhar informações de qualidade. Eu acho que isso é o grande trunfo da tecnologia atual, né? É, é claro que tudo tem problemas, né? Mas se a gente conseguir usar as coisas de uma forma que seja proveitosa, eu acho que a gente pode beneficiar muita gente com isso. E eu acho que o trabalho que você tem feito é um trabalho bem bacana, né? Divulgando informação de qualidade e permitindo que as pessoas recebam informações bacanas. Eu acho que isso é muito, é, né, relevante. Né? Muito Bom, obrigada. Nossa, fico feliz. muito legal isso, né? Eu assisti várias das suas lives assim com conteúdos muito bacanas. Bom, falando de mim um pouco, como é que eu cheguei aqui, né, na psiquiatria infantil? Eu fiz medicina, né? Me formei aqui, terminei minha faculdade aqui na FAMERP e aí comecei a fazer psiquiatria, que já era um sonho anterior à faculdade de medicina, né? Eu basicamente fui para medicina para fazer psiquiatria, porque era uma área que me interessava muito, né, antes da faculdade já. Aí eu fiz medicina, fui fazer psiquiatria e à época, quando, não vou falar quantos anos fazem, mas fazem muitos anos, e aqui na FAMERP ainda não existia, estava começando a residência de psiquiatria infantil, de psiquiatria geral, né, de psiquiatria de adultos. E antes de mim, uma outra colega, que foi a Jaqueline, começou a residência de psiquiatria e depois ela no final do primeiro ano ela desistiu, ela foi fazer imagem, né? Hoje ela é radiologista. E aí eu fui a primeira residente mesmo da psiquiatria daqui da FAMERP, né? No serviço de Ai, que psiquiatria bacana. da FAMERP, eu fui a primeira residente
e única, né? Eu não tinha colegas, era só eu. Hoje as turmas lá são grandes, né? Tem 6, acho que estão com 6 agora, e residentes, já teve período que teve 12, né? E quando eu fiz residência, eu era sozinho, só tinha eu, né? E aí eu fiz a residência aqui de psiquiatria geral, né? Psiquiatria de adulto. E eu tinha interesse em fazer psiquiatria infantil. Já à época eu já tinha interesse em fazer psiquiatria infantil, mas não tinha o serviço aqui de psiquiatria infantil ainda também, né? E aí eu também abri um ambulatório de psiquiatria infantil, não era uma residência ainda de psiquiatria infantil, como tem hoje a FAMERP, tem uma residência de psiquiatria infantil, psiquiatria da infância e adolescência. A FAMERP tem um serviço de psiquiatria da infância e adolescência, né? Tem a residência. Só um minuto, deixa eu pôr um fone aqui. A FAMERP hoje tem a residência de psiquiatria da infância e adolescência, né? Que na verdade é o 4º ano da residência de geral. Aí quem tem interesse faz a psiquiatria infantil no 4º ano, faz 3 de geral e o 4º ano é o de psiquiatria infantil. Então, eu não sei se agora... Bom, e aí eu tinha interesse em fazer infantil, mas aí não tinha o serviço, eu montei um ambulatório de psiquiatria infantil dentro da psiquiatria geral. Isso foi em 92, 93, eu acho, né? E aí, esse ambulatório existe até hoje, e depois ele virou o serviço de psiquiatria da infância e adolescência. Aí eu fiz... Você foi a fundadora, então. Eu acho que eu não fui a fundadora, né? Mas eu criei a demanda, né? Sim. E aí os professores da época, né? O professor Altino, que era o chefe na época da residência, acho que ele era o chefe, não sei. Eu sei que ele era o meu preceptor direto, doutor Altino, Bessa Marques Filho, né? E os outros professores todos que eram da época, o doutor Miguel Moreno, a Silvanita Iacubian, o Dr. Carlos Férez, o Fares também é da FAMERP, né, mas ele é professor de clínica, é o doutor, e os outros professores todos que estavam com a gente lá, o doutor Laszlo, né, Ávila, que foi meu preceptor também. Então, né, muita gente boa, né, que eu tive a oportunidade de ser aluna, felizmente, né, lá dentro da FAMERP. Era um serviço que estava começando, mas um serviço já começando com muita gente boa, né? E aí, doutor Sérgio Almeida, que não está mais aqui, né, que agora mudou para Brasília. Então, tinha a doutora Doroti também, né? Então, várias pessoas que eu tive a oportunidade de compartilhar, né, o tempo de residência e que foram fundamentais na minha formação. Aí, depois disso, eu fiz uma especialização em São Paulo, em psiquiatria da infância e adolescência. Na verdade, eu fiz 2, fiz uma com o pessoal da USP, o professor Francisco Assunção, que é meio referência nacional em psiquiatria da infância e adolescência, né? Ele foi chefe da psiquiatria infantil lá do HC por mais de 15 anos, e eu fiz uma especialização com ele em saúde mental da infância e adolescência, e depois eu fiz uma outra especialização na Unifesp, que é um curso de desenvolvimento de saúde mental infantil, que é uma formação mesmo, né, de 2 anos, e nessa época eu já trabalhava, né, já comecei a trabalhar com infância e adolescência. E desde então eu venho envolvida com infância e adolescência, né, e aí outras pessoas, inicialmente eu era a única pessoa que trabalhava com infância e adolescência aqui em Rio Preto, depois outras pessoas felizmente se agregaram, né, então hoje tem vários colegas que trabalham com infância e adolescência, e aí a gente consegue compartilhar informação, compartilhar experiência, e isso é muito rico e muito bom, né? Então isso, com certeza, hoje Rio Preto tem um bom serviço, né, de atendimento a crianças e adolescentes, não só na área privada, mas na área pública também, né? Eu trabalho na prefeitura também, e a prefeitura aqui em Rio Preto, aliás, é uma cidade atípica nesse aspecto, né, ao longo no Brasil, porque Rio Preto é uma cidade que tem 3 CAPs infantis. Os CAPs são serviços de atenção psicossocial para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos,
que atendem todas as patologias, os transtornos mentais graves e persistentes, né? O CAPS é um serviço para transtornos mentais graves, mas o Ministério da Saúde preconiza que exista um CAPS infantil para cada 200 mil habitantes. E Rio Preto tem 450 mil habitantes, mais ou menos, pelo último censo, e nós temos 3 CAPS infantis, né? Por uma questão política à época, né, houve a possibilidade de se montar um terceiro CAPS infantil, e aconteceu, e hoje a gente tem 3 CAPS infantis, e são serviços muito bem estruturados que atendem a população, né? É um serviço de porta aberta, as pessoas podem buscar, procurar o serviço né, espontaneamente. E são os 3 serviços aqui em Rio Preto têm psiquiatras infantis, os 3 serviços têm equipe completa, né, com psicólogo, fono, PO, toda a equipe. Então, assim, é muito legal e oferece um serviço de muita qualidade, assim, é um serviço. Eu tenho ex-alunos que trabalham em CAPES, que são psicólogos Sim, muito bacanas, que sim, estão lá. sim. Já tive estagiários na época que eu dava aula também. É um serviço muito bom. O SUS em Rio Preto é referência, né, Simone? É muito bom. É um serviço de muita qualidade, é um serviço muito qualificado e que oferece um atendimento muito diferenciado, né? E que às vezes a gente não consegue num serviço privado, porque aquele serviço é um serviço onde a equipe, né, trabalha junto, é uma equipe interdisciplinar, literalmente, né? Então, é uma equipe que compartilha todas as questões e discute os casos exaustivamente, faz intervenções todas, né, de uma forma muito bem articulada, e isso tem um resultado muito legal na resposta ao tratamento, né? Então, Rio Preto hoje eu acho que tem um serviço muito interessante de atendimento para a infância e adolescência. A gente está, de uma forma geral, privilegiado, né? A gente tem também, na FAMERP, a gente tem a residência de psiquiatria da infância e adolescência, que também atende, né, a comunidade. Então, a gente tem vários serviços, né, voltados para a criança, felizmente, né? Antigamente a gente não tinha nada, né? Na década de 90 a gente não tinha praticamente serviço nenhum. O primeiro CAPES passou a existir no início da década de 20, né? Então, acho que foi 2001, né? 20 não, na década de 2000, né? 2001, se não me engano, foi quando... a gente confunde, porque a gente confunde tudo. O século XXI, não foi em 20, né? Não, quando começou o século, nesse século. O primeiro CAPS, se não me engano, ele é de 2001. Isso. Foi quando eu comecei com estagiárias lá, né? E falando em ex-aluna que trabalha, tem uma fã sua, Ellen Santana, que foi minha aluna. Hoje a gente é mãe de aluna juntas, né? As 2 filhas Olha de uma que legal. amiga. Isso. E a Ellen... Então, essas coisas são muito... eu acho que tem algumas vantagens da gente ver o tempo passar, né? Que a gente vai vendo as coisas florescerem, né? Então, tem o tempo de plantar e tem o tempo de ver a florada, né? Eu acho que o passar do tempo dá isso pra gente, né? Essa possibilidade de ver as coisas acontecerem, né? E que bom que a gente é parte disso, né? Que bom que a gente tá vivendo essas possibilidades, né? Então, assim, é muito legal tudo isso. Eu fico muito feliz de ver que Rio Preto tem um serviço, né? Hoje tem um serviço qualificado de atendimento à criança e adolescente. É claro que não dá para a gente dizer assim, então está tudo perfeito, tudo bom, a gente tem um atendimento de qualidade, acessível a todos. Não é verdade, né? Ainda não. Ainda não, eu não sei se um dia eu não conheço, acho que não conheço nenhuma cidade, nenhum lugar que tenha essa excelência de serviço, né, que consiga suprir toda a demanda e necessidade, porque, como a gente vai falar um pouco mais para frente, né, a infância e adolescência é um período muito complexo, né, e eu não sei se a gente consegue dar uma resposta, né, abrangente e satisfatória para todas as demandas da infância e adolescência de uma forma plena, né, mas a gente já tem bastante coisa. Eu acho que essa aqui é a ideia. Uhum. Muito obrigada pela sua apresentação. Só a sua apresentação já é uma live, né? Mas vamos lá. Porque a história, né? A história da saúde mental em Rio Preto passou por muita coisa, porque ela é muito nova, ela é muito recente. Exatamente, né? Muito recente. Você vê, seus professores são atuantes ainda, né? Você é super jovem e está por aí, então
é a história É a primeira você conta, geração que é ainda, bacana. né? É a primeira geração. É a primeira Exato. Acho que geração. você. Aham. E a gente tem, graças a Deus, quando eu vim para Rio Preto, que coincide com essa fase, né, 1991, eu voltei para cá, que aí, sabe aquela coisa, você vai estudar, pega tudo que você pode fora e volta correndo para casa, né? Isso. Aham. Então, realmente não tinha, né? Era uma outra história, né, aqui em Rio Preto. E aí É. cresceu, nossa, cresceu muito. Meu Sim, Deus, sim, e é bacana. muito bacana a gente assistir isso, né? Muito legal. Então, palavra com você. Então, né, quando a gente levantou esse tema, né, Ana, eu fiquei pensando do que a gente precisa falar, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, que é assim, a gente nasce e a gente não está humanizado ainda, né? A gente nasce e a gente é uma página em branco, né? E a partir das inscrições que a gente vai vivendo na vida, né, ao que a gente vai sendo exposto e como a gente vai sendo exposto, que vai nos constituindo como sujeito, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito importante e que é diretamente implicado com a questão da saúde mental na infância e adolescência, que é essa questão, né? Então, se a gente começa a pensar nesses fatores, né? Quais são os fatores que permitem que uma pessoa se constitua como sujeito e que tenha uma inserção na sociedade, na comunidade adequada, funcional, né, respeitosa. Então, assim, eu acho que essa é a grande pergunta, né? No momento que a gente resolve, por exemplo, ter um filho, o que a gente sonha? A gente sonha que ele possa um dia ser um cidadão, né? Um cidadão de bem, um cidadão que possa colaborar com a comunidade onde ele vive, que seja respeitoso, que seja produtivo, que seja inserido, né? É isso que a gente quer. A gente quer pessoas que possam compor essa comunidade em toda a sua diversidade e fazer com que as coisas evoluam, cresçam, se desenvolvam. Então, quando a gente pensa nisso, né? Tem a base disso é o quê? A base disso é a estrutura desse sujeito. E essa estrutura desse sujeito é que determina também a capacidade evolutiva dele, a capacidade de desenvolvimento dele. E isso o que compõe isso? A gente tem algumas dimensões do sujeito, né? Da pessoa. Então, assim, a gente tem uma dimensão genética. Então, a gente nasce com uma carga genética, a gente nasce com uma determinação genética, que vamos dizer assim, que a gente não tem como mudar, né? Esse é o nosso, o legado, é o nosso legado familiar, que a gente traz. Mas, além desse legado familiar, a gente tem uma questão social, a gente está inserido numa comunidade, numa sociedade, numa cultura. A gente tem uma dimensão afetiva, né, que são as nossas questões relacionais dentro dessa cultura onde a gente está inserido. A gente tem as questões ambientais, né, como é que a gente se relaciona, o que o ambiente traz para a gente. Então, esse combinado de coisas aí que combinados, né, essa articulação de todas essas dimensões é que nos fazem quem somos, né? E isso é diretamente refletido na nossa saúde mental, né? Diretamente refletido. Então, a nossa saúde mental ou a nossa falta de saúde mental, né, é o reflexo da articulação desses fatores. Então, a gente tem alguns pontos fundamentais. Vamos pensar no bebê, né? Esse bebê vai chegar numa família. A pré-história desse bebê já fala quem é esse bebê que vai chegar. Então, todos nós temos uma pré-história, né? E a nossa mãe diz assim, nossa, foi muito difícil engravidar de você, né? Diz assim, nossa, nem vi, quando eu vi já estava no 3º mês da sua gestação. Né? Nossa, a gente esperou tanto, nossa, eu engravidei na adolescência de você. A gente tem uma pré-história, todo mundo tem a sua pré-história. Né? Então, eu nem queria ficar grávida mais. Nem queria ficar grávida querer, mais, né? De repente estava grávida de você, era o meu 5º filho. Né? Então, assim,
Ou eu já tinha 42 anos, nunca pensei em ter filhos, de repente estava lá eu grávida, né? Então, assim, todo mundo tem uma pré-história. Então, a nossa saúde mental, os determinantes da nossa saúde mental começam na nossa pré-história. E essa pré-história, a gente já nasce carregado com ela. E aí a gente vai chegar com essa pré-história, essa mãe vai nos acolher, né? Então, assim, o primeiro acolhimento que a gente tem no mundo é da mãe ou da substituta dela, né? Isso não é um fator biológico, isso é um fator de acolhimento, é um fator afetivo. Então, assim, Exato. isso não inviabiliza nenhuma situação de adoção ou de uma mãe substituta ou enfim, né? Então, a gente precisa ser acolhido. A gente chega, a gente tem uma história que já vem com a gente é acolhido, e nesse acolhimento a gente vai desenvolvendo, a gente vai instaurando as bases da nossa personalidade. Então, a nossa personalidade é uma combinação do quê? É uma combinação do nosso temperamento. O temperamento é genético, é inato. A gente nasce com um temperamento. É isso que faz um bebê de uma semana no berçário ser diferente de outro bebê de uma semana. Um tá quietinho, dormindo, precisa ser acordado para dar mamar. O outro tá esperneando, berrando e demandando, né? Isso é temperamento. Esses bebês não aprenderam nada ainda, eles não tiveram vivências ainda, né? Eles estão começando as suas vivências. E eles já são diferentes. Então, isso é inato, isso é temperamento. Ao longo da vida, esse temperamento vai sendo moldado e vai moldando os nossos comportamentos, né? E a gente vai vivendo experiências e a gente vai fazendo essa combinação do nosso temperamento, que a gente tem geralmente um temperamento preponderante, e as nossas vivências. Isso constitui a nossa personalidade, né? Isso determina quem somos, o que trazemos e o que vivemos, né? Essa combinação determina a nossa personalidade. E a partir daí, a gente se insere no mundo, né? Na verdade, inicialmente, a gente é apresentado ao mundo pela nossa família. Então, a família é fundamental. No primeiro momento, a mãe é fundamental. No segundo momento, esse círculo vai se abrindo entre a família, entre os irmãos, entre o pai, entre os cuidadores. E isso vai se alargando, se alargando, se alargando, e até que a gente vai para a comunidade. No final da adolescência, a gente está adulto, né? A gente é maior de idade, né? A gente conquista a nossa independência, a gente é emancipado, né? Então a gente está. O que a gente está dizendo? O que a gente escuta? Que agora você está pronto para assumir a sua vida e pegar as rédeas da sua vida. Ótimo. Só que até a gente chegar nesse ponto, e é essa fase que a gente trabalha, que é a infância e adolescência, né? A gente vai precisar de muita coisa para alcançar essa emancipação, essa autonomia, né? E nisso a família é fundamental, né? O contexto, aonde a gente está, como isso é conduzido, né? Tudo isso impacta diretamente na nossa saúde mental. E o impacto na nossa saúde mental impacta na nossa vida, né? Em quem somos, em como seremos, em o que faremos e como conduziremos isso. Então, essas estruturas primitivas que são constituídas no seio da família são muito importantes. E muitas vezes a gente vê essa estrutura muito comprometida. Às vezes ela é comprometida, por exemplo, porque a criança nasceu com um comprometimento genético. Às vezes a criança tem, por exemplo, ou um comprometimento congênito, né? Alguma coisa que aconteceu, por exemplo, durante a gravidez ou durante o parto, ou a criança teve um problema, tipo uma paralisia cerebral, ou a criança nasceu com uma síndrome genética que compromete os seus primeiros anos de desenvolvimento, ou a criança tem alguma patologia clínica que interfere no seu desenvolvimento primário. Então, qualquer uma dessas áreas que eu falei, que são as áreas do desenvolvimento, elas podem estar comprometidas. Pode ser uma questão genética, que a criança já nasce com uma vulnerabilidade, um comprometimento. Sim. Pode ser uma questão social, é uma família que está numa situação muito caótica quando essa criança chega. Pode ser uma questão ambiental, né? Então, assim, essa criança é exposta a violências, a privações alimentares, a negligência, né? Então, essas questões todas vão influenciar diretamente, ou então, às vezes, a criança não tem nenhuma questão genética, é uma família que está financeira e praticamente, né,
objetivamente estruturada, é uma família que não tem grandes questões ambientais, mas é uma família, por exemplo, que não tem um espaço afetivo para receber aquela criança. Exatamente. Né? Tem todas as condições, vamos dizer, ambientais, condições financeiras, tudo, tá tudo lá, né? Mas não tem a capacidade afetiva, não cabe um bebê naquele momento, naquela família. Né? Ou na história de aprendizagem daqueles indivíduos da família, exatamente. Né? Não vem esse caber aí, não tem essa continência, né? Não tem essa continência. Então, assim, para uma pessoa se constituir e ter a saúde mental preservada nessa fase da vida, são muitas dimensões que tem que estar privilegiadas, né? Então, a gente tem que estar atento a todas essas dimensões. Não basta ter uma delas, né? A gente precisa ter todas, porque elas são todas fundamentais para a constituição do sujeito. E aí, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai caminhando, e ao longo desse caminho, vão aparecendo as questões. E quando uma dessas dimensões está muito comprometida, a gente pode ter o que a gente chama dos transtornos da infância e adolescência. Né? E, infelizmente, hoje, a gente tem uma taxa de mais ou menos 20% entre todos os indivíduos, né, até 18 anos, tem algum nível de transtorno mental. Então, é muita coisa. Né? É muita coisa. Mais ou menos 1 em cada 5, né? Uma criança a cada 5 tem um transtorno mental. Né? Então, e quando você fala transtorno mental, você fala já um diagnóstico psiquiátrico, né? Fora diagnóstico aquelas que psiquiátrico. têm um transtorno leve, que vai empurrando com a barriga aquela adolescência, né? Não. Quando eu falo de transtorno mental, eu estou falando inclusive dos transtornos leves, né? Dos leves os transtornos graves, muito graves, por exemplo, os transtornos que precisam de atendimento nos CAPs, eles são de 3 a 5%, né? Felizmente, eles são menos comuns, né? Os muito graves, que são as esquizofrenias, o autismo, o transtorno bipolar, né? Esses transtornos muito graves, eles giram em torno de 3 a 5%, né? Das patologias da infância e adolescência. Então, quando eu falo de 20%, eu estou falando de todos os transtornos, mesmo os transtornos que não têm vamos dizer assim, uma estruturação genética, né, ou pelo menos uma estruturação biológica. Esses transtornos até de ordem emocionais também, eles estão incluídos nesses 20%. Que eles podem não ser tão graves, por exemplo, como uma esquizofrenia na infância e adolescência, mas às vezes, mas são comprometedores. Exatamente. Quando eu falei, quando eu quis dizer assim, no sentido de leve, acho que a minha nomenclatura não foi psiquiatricamente correta, no sentido assim, que esses são aqueles que chegam em busca de um diagnóstico e de um tratamento. Mas nós temos aqueles casos que eu falei, né? Que estão na família, não, é normal da adolescência, que é inclusive uma coisa que eu acho interessante você diferenciar também, né? Não, é da adolescência, o que é adolescência, não, quando eu era adolescente, né, a mãe às vezes, eu também tive isso, então, nesse sentido que eu quis dizer, isso aumenta mais ainda um pouco mais com os jovens que muitas vezes a família não percebe isso. Isso é uma coisa que, nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, a gente está muito preocupado com isso, porque, assim, a gente sabe que existem, né, em torno de 20% das crianças e adolescentes têm algum transtorno mental. Isso é o que é a ponta do iceberg. Né? Então, assim, isso é exatamente isso que você está falando. Isso é o que é diagnosticado, é o que a gente vê, é o que chega é o que aparece nas pesquisas. Né? Agora, e o que não chega? Né? E o que a gente só vai ver, e isso é muito comum, eu também atendo adultos, né? Então, quem trabalha com adultos sabe disso. Quantas das patologias que só foram receber tratamento na fase adulta da vida, mas que você conversa com um adulto, ele diz assim, mas eu tenho esse sofrimento desde a infância. É horrível. Muitos. Então, assim, a maior parte dos adultos que tem algum transtorno mental clinicamente observável, se você conversa com ele, ele vai te dizer, mas eu tenho sentimentos, né, ou sofrimentos, ou limitações por conta desses sintomas desde a minha infância.
né? Muitos dizem isso para a gente. Não é incomum a gente ouvir isso. Então, qual é a nossa preocupação? É justamente com isso. E agora na pandemia, a gente está muito preocupado com isso, porque a escola é um ambiente onde a gente consegue monitorar essas crianças, né? Então, muitas das demandas e muitas do sofrimento da infância e adolescência, o primeiro lugar onde, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa com um diagnóstico de autismo leve, de síndrome de Asperger. E o que a gente observava é que, assim, a primeira pessoa que desconfiava que a criança tinha alguma coisa era a mãe. A segunda pessoa que desconfiava não era o pediatra que acompanhou essa criança. Era a professora. Sempre, era a professora. Então, assim, a escola é um ambiente de proteção da saúde mental das crianças, né? Sem dúvida. Então, esse período que a gente está vivendo, já mais de um ano que as crianças não frequentam escola regularmente, né? Então, a gente imagina, né, tem vários estudos já levantando essa questão. Não, já tem alguns publicados, já vários trabalhos já publicados sobre o risco que a gente está exposto, porque essas crianças não indo à escola, a gente imagina que que os trabalhos estão vendo é que os transtornos mentais não estão sendo vistos. Porque enquanto essas crianças estavam na escola, tinha um monitoramento externo à família, né? E essa demanda aparecia. E aí a escola chamava a família e dizia assim, olha, essa criança precisa de cuidado. Que é via de regra como as crianças chegam pra gente, né? Então, assim, a escola chama e diz, olha, está acontecendo alguma coisa com a sua criança, né? Porque eles têm uma convivência muito prolongada com a criança e eles conseguem detectar isso. E aí eles acionavam a família e essa criança recebia atendimento, né? Com a desarticulação do sistema de educação, que está acontecendo na pandemia agora, essas crianças estão invisíveis, né? E as famílias também estão passando por uma situação de muita, né, caótica, como o planeta todo está passando, né? Mas as famílias e as famílias de maior vulnerabilidade, mais ainda, porque muitas dessas famílias estão... os provedores da casa perderam a condição de prover a casa, né? Aumentou muito, e a gente sabe disso, o uso de substâncias entre as famílias, em todos os níveis sociais, né? Então, aumentou o uso de substâncias, essas famílias perderam a condição de provisão, essas famílias estão mais confinadas ao ambiente da casa, então, assim, isso aumenta os conflitos dentro desse ambiente, porque geralmente não é um ambiente tão estruturado, é pouco espaço, com muita gente, não é tão salubre, e isso aumenta todas as condições de sofrimento interno desse grupo familiar, né? E com certeza, não é? E com certeza essas crianças estão muito mais expostas a todos os níveis de violência, a vários níveis de privação, a vários níveis de privação, por exemplo, até social, né, de encontrar seus amigos, de brincar, de aprender. A escola, para muitas crianças, também era um local de alimentação, né? Muitas crianças que faziam um período integral na escola se alimentavam na escola, tinham algum nível de proteção até alimentar. Então, a gente está muito preocupado com o que está acontecendo, né? E a gente imagina que o retorno dessas crianças para a escola, isso vai aparecer essa demanda, né? E a gente tem conversado muito sobre isso. Eu fico até pensando, e com a graça de Deus eu vou estar aqui atendendo ainda, né? Quando começarem a aparecer os adultos, né? Daqui 10 anos com 27, 28, 32 anos, vai ser um trabalho bacana da gente observar, né? Então um dos trabalhos... Exatamente. Um dos trabalhos publicados, ele fala do impacto da pandemia a longo prazo. E ele diz, assim, claramente que esta geração, né, de crianças e adolescentes que hoje estão expostas à pandemia, né, essa geração vai ter um impacto direto nos próximos 10 anos, mas o impacto da pandemia, esse autor prevê, que se estenda por 40 anos. Como uma guerra, né?
É como É uma guerra, é praticamente como uma guerra. consequências de guerra. É uma consequência de guerra. Esse autor prevê que é, alguém está dizendo aqui, né, que eu não estou conseguindo ver, que o adoecimento da classe vulnerável vai Nossa, eclodir por gerações futuras por mais de uma geração. Exatamente, é sim. exatamente o que esse autor levanta, né? Que essa situação que a gente está vivendo, pandêmica, vá trazer repercussões nos próximos 40 anos. Então, assim, Isso. Eu basicamente tava, eu são tava, quase 2 gerações, né? eu tava parada, desculpa, ah, que eu não estava vendo, eu pus o dedo e não percebi que eu parei, então tendo vários comentários aqui, vamos aproveitar já que você citou, né? Fala-se que a próxima grande onda é o colapso da saúde mental. Hoje as professoras estão cada vez mais preparadas para detectar essa demanda e nessa volta às aulas o adoecimento da classe vulnerável vai eclodir por gerações futuras, né? Por mais de uma Sim, geração. É o comentário da, vamos voltar aqui, da Márcia, né? Da Márcia. A, exatamente. a Então, Luciana assim, Moraes está colocando aqui, é estarrecedor, né? Desculpa, pessoal, agora eu acertei aqui para ir acompanhando. É que eu não estou querendo interromper a, a não, Simone, mas eu mas acho que eu a vou gente pode ir acompanhando. batendo papo. A Eu ideia vou. eu acho que é Não, essa sim, mesmo, é né? principalmente Mas é isso do, mesmo. E isso dos tem sido uma comentários. preocupação muito grande que a gente está tendo, né? Porque se a gente pensar assim, algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu tenho uma condição socioeconômica privilegiada, os meus filhos não passaram por nenhum tipo de privação, eu e meu companheiro não perdemos a provisão da nossa casa. É, Né? Mas não é tipo só assim, isso, né? isso A de gente alguma não forma quer não só é. comida, né? Exatamente, né? Então, mas a gente precisa pensar de uma forma coletiva, né? Então, a Exato. coletividade, a coletividade está afetada, né? E a gente tem trabalhado isso com o pessoal da educação aqui em Rio Preto. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, Ótimo. né? E lá a gente tem pensado isso já desde setembro do ano passado, novembro do ano passado, a gente tem se reunido e pensado em estratégias para enfrentar isso, porque todos os países do mundo estão vivendo, né, essa situação, e claramente todo mundo já entendeu que tem uma primeira onda, que o Covid tem alguns tipos de onda, né? Então tem uma primeira onda de infecção, uma segunda onda de infecção, a gente já teve, e a gente espera que possa vir uma terceira onda de infecção, ok, mas tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra estrutura subjacente a isso, que é assim, se a gente pensar na pandemia como um todo, não nas ondas de reinfecção, mas tem uma primeira onda que é o impacto direto da infecção do Covid, uma segunda onda que são as sequelas geradas pelo Covid, porque tem muita gente Também. também ficando com prejuízos pós-infecção, né? Uma terceira onda que é a situação socioeconômica gerada pela pandemia ao longo do mundo todo, né? Todo mundo teve impactos socioeconômicos, né? Isso não dá para a gente negar, né? Claro, todo mundo está vivendo isso. E a quarta onda, que é a saúde mental, É né? a saúde Que mental. essas três primeiras ondas, né? Que é a infecção, que são as sequelas e que é a socioeconômica, elas impactam diretamente na Com saúde mental. certeza. Você Então, sabe que a quarta onda é de saúde mental. é a saúde mental. Eu ouvi essa semana no consultório um comentário de uma pessoa que eu atendo muito interessante, né? Que eu mesma, que sou da área, não tinha pensado, né? Na forma de auxílio, né? De compaixão, foi um dos assuntos que nós tivemos aqui no bate-papo com amigos e tudo mais. A pessoa falou uma expressão, cesta básica de saúde mental, né? Então, quando eu falei assim, a gente não quer só comida, diversão e água, né? Então, a questão desse pacote, vocês que estão trabalhando na saúde pública, né, vocês vão ter essa demanda absurdamente, né, de Sim, consequências de várias questões, como você citou previamente, né, de tudo que sim, está acontecendo pelo fato de estar em casa e é ignorante um pai que acha que porque ele tem um nível socioeconômico bacana, que essa adolescente ou esse adolescente que está com ele não está sendo afetado socialmente, os sim, medos, sim, né? sim, A quantidade de órfãos, né? A gente não sabe mais o que é pior, o pai perder o filho ou os filhos perderem os pais. Essa semana, sim. 2 casais que eu fiquei sabendo que faleceram os dois, cada casal com idades diferentes de filhos.
E as consequências são complicadas. A gente nota, né? A gente que não tá com os olhos fechados, não tá com negacionismo, aí a gente nota uma série de questões, porque, além de tudo, tem outras questões sociopolíticas também envolvendo esses jovens, esse discernimento, enfim, Sim. nós temos. E isso tudo é muito preocupante, né, Ana? A gente tem estado muito preocupado com isso, em como isso vai impactar essas crianças e adolescentes, né? E a gente não sabe, porque a gente não tem ainda uma experiência a respeito disso, né? A gente já viveu outras pandemias, o planeta já viveu outras pandemias, mas nunca a gente viveu uma situação parecida com essa que a gente está Não, vivendo, na né? nossa questão da A nossa nossa, profissão, a gente não estava sim, trabalhando naquela época. Não adianta exatamente. falar. A gente Nem não tem tem, experiência. a gente não tem registros, né? E é muito atípico. Por exemplo, a outra pandemia que foi há 100 anos atrás, a gente não tinha os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. A gente não. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje é uma coisa muito, muito, muito Única. atípica, única, né? E original, que a gente não tem outros, a gente não tem como copiar um parâmetro para isso, né? Então, é tudo muito, muito sofrido, né? E isso impacta diretamente nas crianças e adolescentes, sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem visto o reflexo disso nos consultórios, né? No serviço público também, a gente está vendo isso chegando, né? Uma demanda muito aumentada, né, de patologias na infância e adolescência. E outra coisa que a gente tem observado também é a gravidade dos quadros, né? Quadros que antes eram quadros mais... o volume de quadros graves aumentou, né? A gente está vendo isso também na prática clínica. Eu percebo então, que houve um aumento de casos graves e os casos exatamente, leves. Uma pessoa, por exemplo, se que tinha um agravaram. traço de transtorno do pânico, ou Exatamente. melhor, às vezes tinha pequenas crises, hoje ela já tem um transtorno instalado, Sim, né? sim, exatamente. Isso eu noto. E é isso que a gente está O vendo. retorno, você sabe uma coisa interessante que eu acho que você deve ter notado, com certeza, até mais do que eu, a questão de clientes que tinham parado a psicoterapia e que estão E que precisando retomaram. resgatar. E você tem que Exatamente. dar conta daquela demanda dos novos que estão iniciando e você tem que arrumar um momento, Um né? Então, espaço para isso, para nós profissionais da área da saúde, está tendo também, a gente precisa estar com a cabeça muito no lugar. Só que, como Sim, diz o Sigmund Bauman, né? O que a gente conhece não funciona mais do mesmo jeito, só que a gente não tem o novo ainda. exatamente. Daqui 10 A anos, gente está... talvez. Sabe a pessoa, a primeira vez que atravessa a piscina, né? Então, assim, você ainda não sabe. Tem a primeira vez que a gente atravessa a piscina, né? A gente está atravessando a Exatamente. piscina pela primeira vez, né? A gente já nadou na borda, a gente segurou na borda, e agora a gente teve que atravessar com o que a gente sabia, com o que a gente tinha, e a gente vai ter que chegar do outro lado, né? Então, essa ideia de que a gente não tem um volume de conhecimento estável sobre o que fazer, como conduzir, então a gente vai fazendo o que a gente tem, vai usando o que a gente tem de recurso, né? E é sempre... O bom senso, né? E o bom Tem senso, que ter bom claro, senso, isso claro, tudo. O que claro. você falou do coleguismo, de trocar ideia. Nunca foi tão importante a gente dividir isso com colegas. Sim, sim, sim. A gente está construindo conhecimento, né? A gente está construindo Construindo, experiência, exato. porque a gente não tem Perfeito. uma coisa pronta. É Então, muito cada empírico. um tem uma visão, cada um tem uma leitura, cada um tem alguma coisa a acrescentar, né? E que no coletivo isso com certeza, se todo mundo colabora, se todo mundo compartilha, eu acho que as lives são situações onde isso tem sido muito explorado, tem sido muito bacana e a gente tem conseguido acessar as ideias de muitas pessoas, né? E isso é muito enriquecedor, isso acrescenta para muita gente, né, muito valoroso. Então, eu acho que é uma condição que a gente está tendo, né, que é muito privilegiada de conseguir Super. compartilhar essas Não, informações sensacional. e nos enriquecer, né? Eu acho que isso dá recurso O que para a eu gente. aprendi, o que eu aprendi em todo esse ano, né, que são 52 lives, imagina 52, não foram 52 profissionais, foi em torno de 41 profissionais, porque houve pessoas que vieram Alguns duas repetiram. vezes, né, Sim. repetiram.
E a gente tem aprendido, você fala, né? Eu brinco que eu falo que eu adoro live, mas não é qualquer live, né? Mas a gente percebe Sim, que as sim, pessoas estão ao vivo trocando ideia. Gente, como é que você tá e o que você fala? Então, esse momento são vários bate-papos com amigos e profissionais que a gente está tendo. E eu gosto. Às vezes eu troco um sim. filme por uma boa live, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é uma oportunidade muito, muito única, né, de acessar Uhum. pessoas e situações. Mas então, pensando nisso tudo, né, eu acho que é a possibilidade que a gente tem de cuidar mesmo, né? Então, e isso é uma coisa que a gente fala muito na saúde da criança e adolescência, né? Porque quando você pensa em psiquiatra da infância e adolescência, o que você pensa? Você pensa em medicação, né? Nós somos médicos, né? Os psiquiatras da infância e adolescência são médicos com uma formação específica em medicina, geralmente com uma formação em psiquiatria geral, inicialmente, que depois a gente caminha para a psiquiatria da infância e adolescência, né? Então, assim, o que médico faz? Médico trata e dá remédio, né? Teoricamente, eu, pessoalmente, não sou terapeuta, né? Não tenho formação, eu até tenho uma formação em psicoterapia, mas eu não exerço, né, isso, nada de psicoterapia eu faço, então eu faço a parte clínica, exclusivamente a parte clínica. E é muito engraçado que as pessoas, quando escutam a gente falando isso, elas entendem assim, então você só dá remédio? É, Né? Então, essa é a lógica, né? Então, se você é clínico, se você é psiquiatra, se você é médico, o seu serviço é dar remédio, né? E exatamente. isso é uma questão que eu sempre me pego me questionando a respeito disso, né? E eu Porque, fico muito. Eu queria até passar uma coisinha interessante, fala, assim, como psicóloga, para você, que, por exemplo, muitos clientes meus, às vezes eu encaminho, né? Porque é uma especialidade comum, ela é afim, mas ela não é a sim, mesma, com certeza. E às vezes eu viro e falo assim: eu gostaria que você fosse ao médico para ele fazer uma avaliação médica desse seu quadro, porque é muito neuroquímico. E às vezes o meu sim, olhar é diferente. Aí as pessoas ele falam assim: mas ele vai me dar medicação. Eu digo: não sei, ele não fez sua avaliação ainda. Então eu sim, sei, eu gosto de fazer. E assim, quero deixar até como testemunho, gente. Eu já encaminhei para psiquiatra e a pessoa voltou sem medicação, viu? Sem receita. Eu acho bacana a gente falar isso, porque existe um preconceito com a psiquiatria, que eu nem vou falar que ele não tem fundamento, porque nós já tivemos horrores, né? Há um século e meio atrás, né? 150 anos atrás, a gente tinha um show de horrores. Mas hoje a psiquiatria é fantástica. Eu sim. agradeço de estar vivendo nesse momento da psiquiatria. Eu sei que pode melhorar, mas nós estamos vivendo justamente onde a gente tem que discriminar, né? Que não é Exatamente. mais aquele show de horrores. Hoje a gente tem. As pessoas falam assim: eu fico dopado. Eu às vezes até faço algumas brincadeiras. Eu falo: não, você não vai tomar tal remédio e ficar igual um robozinho. Não, não tem mais nada a ver. Você vai, Sim. inclusive, chorar, rir, ficar alegre, triste, com raiva. Então, Desculpa, eu empolguei agora. mas é mesmo, é empolgante isso, né, Ana? Porque essa que é a ideia, né? A medicação tem que ser um agregador, né, de bem-estar para o De paciente, né? bem-estar, de qualidade Sempre, de né? vida. Então, assim, é claro que tem alguns quadros muito, muito, muito graves, né? E aí, como tudo na medicina, é custo-benefício. E às vezes a gente vai ter que usar algumas medicações que impactam de uma forma negativa a vida da pessoa, né? Às vezes ela vai ter alguns efeitos colaterais, ela pode ter algumas dificuldades por conta da medicação, mas se a gente faz o custo-benefício disso, né, é igual qualquer outra área da medicina. Se você precisa fazer uma cirurgia, você vai ficar com uma cicatriz, né? Se você precisa, se você tem um problema, se você tem um diabetes, você vai ter que tomar remédio diariamente e você vai ter que fazer restrição alimentar. Se você tem um problema de pressão alta, você vai ter que fazer uma dieta, você vai ter que fazer atividade Exatamente. física. Então, assim, essas questões são as mesmas para a saúde mental, né? E não mas as pessoas, eu acho que têm a fantasia que a saúde mental é uma coisa assim, é só dentro da minha cabeça. Então, eu vou tomar um remedinho e tudo vai Ah, ficar é. arrumado e eu vou funcionar perfeitamente, né? Mas as pessoas não querem se comprometer com o seu cuidado de saúde mental, né? Seu Então, autocuidado. o seu autocuidado, a gente precisa incluir na nossa vida hábitos saudáveis, a gente precisa se preservar das coisas que são desestruturantes para a gente precisa adquirir cuidados de saúde mental, que é muito além da medicação.
né? E particularmente na infância e adolescência, que é isso que eu estava falando, dessas dimensões todas que estão implicadas na saúde mental das crianças e adolescentes, né? Não é um fator só. E por essa complexidade toda da infância e adolescência, a gente não vai ter a expectativa de resolver isso com um remédio, né? É claro que o remédio, em muitas situações, ele é um coadjuvante, né? Ele vai ser necessário, né? Porque, às vezes, existe mesmo um desequilíbrio bioquímico, né? E hoje a gente estuda muito isso, a gente é muito cuidadoso com isso, né? E, então, é claro que de quando eu comecei a fazer psiquiatria para hoje, a gente tem informações que são muito diferentes, né? Muito diferentes. O nível de compreensão da medicação e de tudo isso é completamente diferente. Do funcionamento, né? Do funcionamento. Até no funcionamento Exatamente. você já tem um acesso que não tinha antes, né? Exatamente. E a gente consegue ser muito pontual, a gente consegue ser muito, né, direto no que a gente é muito direcionado ao nosso tratamento. E a gente acaba tendo menos problemas. Os diferentes tipos de sais, né? Eu acho que a psicofarmaco, né? A psicofarmacologia, ela está trabalhando junto com a psiquiatria de forma brilhante, né? E acho que nós duas aqui, nós não somos nenhuma recém-formada, a gente já passou dos 10 anos de formada, né? Então, acho que nós duas... Então, nós duas, a gente vem de um processo onde só usavam aqueles remédios, né? Daí os cíclicos, os haloperidols de sei lá quantos miligramas que deixavam as pessoas dopadas. Para a gente ter passado nos anos 90 para o surgimento de uma fluoxetina, que inaugurou os NRS, né? Então, eu acho que é brilhante, é uma delícia a gente viver nessa época, Simone, fala a verdade. Sem dúvida. E poder acompanhar tudo isso, né, Ana? Ver essas coisas acontecerem. É o que eu te falo, eu quero estar aqui daqui 10, 15 anos. Para continuar vendo o que vem por aí, né? E você sabe que é muito interessante isso, né? Quando eu fiz residência, né, de psiquiatria, há praticamente 30 anos atrás, a concorrência para a psiquiatria, né, para assim, as vagas de psiquiatria na residência, sempre sobrava vaga. Hoje a psiquiatria é a residência mais concorrida de todas as especialidades médicas. Ontem ainda um amigo compartilhou, né, a concorrência da psiquiatria. Há uns anos atrás, a especialidade mais concorrida era a dermatologia, né? Hoje a psiquiatria superou a dermatologia. Então, assim, eu acho muito legal isso, porque, assim, o que isso fala pra gente? Quer dizer, exatamente. Né? Entendeu? Isso é a demonstração objetiva de que as pessoas hoje conseguem enxergar a saúde mental como uma área a ser cuidada, a ser estudada, a ser trabalhada, né? E isso é muito, muito, muito bacana, né? A gente vê os meninos agora que estão fazendo faculdade agora, né? Valorizando isso como uma especialidade e você vê, por exemplo, eu trabalho lá na Faculdade de Medicina também, a gente tem um ambulatório lá de autismo, e a gente tem contato com os meninos do 6º ano, né? Que passam com a gente lá no ambulatório. E como eles são interessados, e como hoje, né, a saúde mental é uma área que a gente consegue conversar com eles em termos bioquímicos, em termos estruturais, em termos anatômicos, e eles, né? Então eu acho que esse salto que a psiquiatria deu nos últimos 20 anos é que trouxe essa demanda, né, para a saúde mental. É fantástico. Eu acho que a gente fez um salto muito legal. Tem gente mandando beijo, vou te interromper só um minutinho, porque nós temos nosso público aqui. A Márcia Svedovato está mandando. Márcia Svedovato, querida Márcia Svedovato, ela é psicóloga. Desculpa, a Márcia é psicóloga em Barretos, uma querida. Aí temos aqui. Peraí, deixa eu voltar. Sim, tem Roberta, que graça, muito obrigada. Turma de Psicologia da Unorte 2002, olha só que delícia, né? Andressa Pirilo, seja bem-vinda, que gostoso você aqui. A medicação em nome da qualidade de vida. Raquel entrou, Angélica Goulart. Aí a Angélica também atende muito, acho que a Sueli também, que atendem bastante adolescentes, né? Acho que trabalham muito junto com você. Então podemos falar em pessoas e não só famílias mais vulneráveis, né? A Márcia dizendo aqui, vulneráveis com a pandemia afetando as gerações futuras, mas o gatilho foi a pandemia, né?
Sem saúde mental não há saúde, fim. Concordo plenamente, Luciana. Não é Sim, puxando a sim. sardinha para o nosso lado, Não, mas não é, não é. nós somos um todo, qualquer uma, né? Se você tiver um problema cardíaco, a tua saúde mental é afetada. Né? E eu fiz psicologia da saúde durante muitos anos, me especializei em cardiologia, trabalhei 12 anos com cardiologistas, então a gente tem essa experiência. E assim como se você não está bem, há uma queda na frequência da maioria dos seus comportamentos. E aí você pode adoecer fisicamente. Né? Não é como a psicossomática de antigamente, que dizia que era o inconsciente que causava. Não, é a queda na frequência dos comportamentos. Você não anda mais, você não quer saber mais dos amigos, você não sai para tomar um suco, uma cervejinha, alguma coisa que, pô, se puder. Então, é isso aí. Vamos lá, Simone. Mas eu acho bacana. A gente tinha conversado rapidinho, só porque você Fala. entrou nesse assunto, que eu achei bacana uma coisa que você falou nos bastidores, nas mensagens, né, no telefone. Você falou para mim, né, que eu estava preocupada com o preconceito que as pessoas têm com a medicação. E aí você chamou a atenção para uma coisa muito mais importante, que é o que você estava falando agora, né? Que às vezes existe uma hipermedicação, porque as pessoas não querem fazer Sim. justamente essa mudança na estrutura da família. Então, vamos dar um remedinho para ela calar a boca? Né, que essa menina tá muito Isso. chata. Então, eu acho bacana isso, né? Essa é uma questão muito séria, né? Porque muitas vezes a gente recebe famílias, né? E no consultório isso acontece muito, né? A gente recebe a família que traz pra gente uma criança e diz assim, olha, a senhora dá um jeito nela, porque ela tá dando muito trabalho e vamos... Então, assim, Sério. né? Não E aí, acredito. quando... É assim, né? Claro que eu tô fazendo uma Fala, caricatura, né? eu Mas, sei, mas é assim, quase isso. é quase isso. Então, assim... e aí, a sensação que a gente tem que é assim, olha... A gente não quer mudar nada. Então, aí é a hora que eu começo a dizer, olha, mas vocês precisam ouvir um pouco mais essa criança, né? Vocês precisam entender que essa criança é um sujeito de direito, né? É um sujeito que precisa ser respeitado, que precisa ser ouvido, que precisa ser considerado o que ele diz, né? Mas ele tem 12 anos. Sim, ele tem 12 anos. E ele tem uma demanda de 12 anos, né? É claro que você não vai ouvi-lo para saber se você vai vender ou não a sua casa, mas você vai compartilhar o que está acontecendo dentro da família com ele, né? Isso tem algumas questões, né, que são muito importantes para a gente ver que essa criança precisa, quando ele chega para a gente com uma demanda de saúde mental, né, quando ela é trazida para o tratamento, particularmente com um psiquiatra, né, geralmente ela já passou por outros profissionais. Então, ela já passou muitas vezes por um neurologista, muitas vezes por uma psicóloga, por um endócrino, por outros profissionais. Ela já passou e, tipo assim, o psiquiatra é, via de regra, o fim de linha. Né? Tipo assim, olha, já afastaram tudo, ela não tem nada, mas ela não dá, ela tem alguma coisa, a gente não sabe o que é. Aí, ela não tem nada. Você também sente que você trabalha num porão imundo, quando as pessoas viram e falam, meu Deus do céu, olha só onde eu vim parar. Você também percebe? Exatamente. Tipo assim, é o fim falo, da meu linha, Deus, né? É tão bonitinho, né? É o fim da linha. Exatamente. E é muito engraçado, porque às vezes algumas famílias chegam, né, e falam assim, nossa, como é normal aqui, né? Tipo assim, é um consultório normal, né? É um consultório normal, um médico normal. Como assim, né? Eu não sei qual é a fantasia. Isso já melhorou muito, né? A gente está brincando, mas isso já melhorou muito. Isso já foi pior. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Para as famílias prestarem atenção. Então, a gente precisa estar atento às crianças que a gente tem dentro de casa, as crianças e o adolescente, né? Nenhuma criança ou adolescente que está com alguma dificuldade, que está com algum sofrimento psíquico, né? Ele vai manter o seu funcionamento igualzinho. Então, se as famílias prestarem atenção a isso, prestarem atenção às manifestações dessa criança, ela vai perceber a dificuldade dessa criança. Essa criança vai mudar padrão de sono, vai mudar padrão alimentar, padrão de comportamento, vai mudar rendimento escolar, vai mudar áreas de interesse, aumentar a irritabilidade, mudar padrão de sono, né? Padrões de comportamento. Então, é assim, ou ela vai se isolar, ou ela vai mudar muito o grupo de amigos. Então, assim, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Mudar interesses, começar a se vestir de uma forma muito diferente. Então, essa criança, está acontecendo alguma coisa com essa criança. E a gente precisa estar disponível, né, para que essa criança nos acesse e nos traga o que ela está vivendo. E a gente consiga fazer esse acolhimento, ouvir essa criança, acolher essa criança e
direcionar essa demanda, né? Nem sempre essa demanda vai chegar no psiquiatra. Às vezes essa demanda é uma demanda para a família parar e conversar e acolher essa criança e isso já resolve, né? É claro que tem níveis, camadas de complexidade que a gente vai né, garimpando aonde a gente precisa chegar. E o primeiro nível é a família acolher, ouvir, entender o que está acontecendo, se mobilizar do jeito que ela julgue que seja mais adequado para aquele acolhimento, aquele cuidado com a criança. Isso não resolveu, a gente vai para os outros níveis, né? Só que a família precisa estar disponível para ir fazendo essas mudanças. Porque às vezes a família traz essa questão toda e deságua onde? Chega no psiquiatra e diz assim, olha, dá um remédio. Mas eu não estou disposto a ouvir, eu não estou disposto a compartilhar, eu não estou disposto a fazer essas crianças se sentir parte dessa família, né? Isso é uma questão muito importante, né? Com tudo que está acontecendo hoje em dia, as crianças hoje são muito bem informadas, as crianças têm muito acesso à informação. Então, a gente fazer de conta que a criança não está entendendo nada do que está acontecendo na família, né? E desconsiderar a percepção da criança, é uma forma de agravar o quadro dela. Então, essa criança precisa ter essa sensação de pertencimento a esse grupo familiar. E como é que a gente faz isso? Conversando com essa criança, compartilhando com ela. É claro que a gente não precisa dizer, olha, a gente está sem nenhum rendimento na conta, a gente não, mas ela precisa saber a realidade que essa família está vivendo dentro da capacidade absortiva de informação dela. Né? Olha, a gente está vivendo uma situação financeira complicada, a gente vai ter que fazer algumas restrições, a gente vai mudar algumas coisas, o pai vai trabalhar numa coisa diferente, a mãe vai ter que arrumar um trabalho. E ouvir as ideias dela. E ouvir as ideias. Elas estão umas ideias legais. Eu vejo aqui em casa, tira da caixinha deles lá um negócio que eu falo, Senhor Deus, de onde tirou que eu não tinha pensado nisso? Por que eu não pensei nisso? Entendeu? Então, assim, no momento que você se dispõe, né, a trazer essa criança como um sujeito de participação efetiva dentro desse núcleo familiar, você pode ouvir coisas muito interessantes. E você baixa muito a angústia dessa criança, né? Porque ela sabe com o que ela está lidando. Então, isso são esses passos que a gente vai dando. Em algum momento vai chegar, algumas crianças vão precisar chegar num nível de medicação? Sim, algumas crianças vão precisar chegar a nível de necessidade de medicação. E a gente vai usar medicação, não tem problema nenhum. Hoje a gente tem muitos trabalhos que embasam o uso de medicação em criança, sem problema nenhum, a gente consegue usar, a gente usa com cuidado, a gente usa né, sabendo o que a gente está fazendo e sem problema, a gente consegue fazer isso com bons benefícios para a criança, né? Mas o problema da saúde mental, a gente está falando de criança, mas isso é da saúde mental de uma forma geral, né? A medicação não é uma coisa que resolve por si só, como em nada na medicina, né? Então, a gente precisa que, além da medicação, a gente faça mudanças estruturais nessa família. E a família precisa estar disposta a isso, né? A família precisa se dispor, porque o remédio não dá conta disso tudo sozinho. Então, olha, essas coisas que a gente estava falando. Se eu já te admirava, meu Deus, você é fantástica, né? Você fez um fechamento dessa estrutura familiar, dessa necessidade de, como é que você falou, né? Observar, acolher, ouvir e criar a resposta, porque ouvir o filho, pais, mães, pelo amor de Deus, vocês que vão ouvir estão ao vivo e os que vão ouvir depois, né, pelo sei lá, Facebook, Instagram, YouTube, ouçam a criança, diminui a angústia, sabia, papai e mamãe? Muito. Quando você ouve o teu filho, você também alivia a sua angústia. Então, Sim. Ouçam a Simone de novo, volta a fita, vou gravar já, volta a fita, ouve, porque é muito importante. E a estrutura, né, quando as pessoas falam, não importa como é a família, mas a estrutura, o acolhimento. Gente, que coisa mais linda que você falou do acolhimento. É fantástico. Sim. Porque assim, sempre que a gente vê uma família, uma criança em sofrimento, a gente vê uma família em sofrimento. Uma família. Ótimo. Sempre, Exato. né? Sempre, né? Sempre. E a gente precisa olhar para essa família, uma família que está em sofrimento, e ver quais os recursos que essa família tem para lidar com esse sofrimento. E a gente tem que ser o catalisador desses recursos. E dizer, olha, isso vocês conseguem, assim vocês conseguem fazer, e isso é prioridade de vocês fazerem, e é mérito de vocês conseguirem esse resultado, né? E quanto mais vocês se comprometerem com esse cuidado entre vocês, mais
mais vínculo vocês vão ter, mais forte vocês vão ter e mais saudáveis vocês vão ter, vão ser, sem dúvida. Então, é essa lógica sempre da saúde mental, né? Perfeito. Todo o contexto socioeconômico da família presente aí, né? Social. Exatamente. Aqui, ó, eu estou vendo, parece que é um rapaz, né? O Carlos está dizendo, You're hot, Dr. Simone. Eu sei quem é o Miguel. Miguel, A mãe chama Carly. A mãe chama Carly. É a mãe que está aqui. Então, ela é rock, pode ter certeza, gente. E que bom que você está formando aí com um pouquinho do seu DNA de professora, de psiquiatra, de médica, de gente que você é, né? A admiração você não admira uma pessoa que é bom médico, mas não é gente. Eu falo que não combina. Ou é bom médico e boa gente, ou não é nenhum dos dois. Então, eu fico muito grata, né? Em nome da nossa sociedade riopretense e região, pelo seu trabalho público, privado. Obrigada por ajudar a gente também dentro da psicologia, que a gente precisa demais de vocês, de conversar, de trocar ideias, e você é muito aberta, muito humana nesse ponto também. Muito obrigada. Eu queria ficar umas 3 horas aqui, mas já fica o convite de uma outra oportunidade de a gente trabalhar e aprofundar isso daí, né? Muito obrigada, né, Luciana Obrigada Moraes a você. Bravo. Obrigada a você pela oportunidade são coisas que a gente adora falar, né? E a gente não vê passar o tempo falando disso, Não né? sei, Então, nós estamos aqui mais de 1 hora e passou muito rápido. Exatamente. Mas Simone, foi um prazer, Ana, foi um prazer. Igualmente, o meu foi incrível, Tudo de muito bom. prazeroso também. Gente, um beijo Um para vocês, beijo, obrigada a tudo todos de que nos bom. apoiam sempre. E que a gente possa sempre valorizar a nossa saúde mental, né? Que a gente preserve a nossa saúde mental. E os amigos são importantes para isso. Por favor. Um beijo tudo de para bom. todos, muito obrigada. Boa tarde a todos, obrigada. Um beijo. Beijão.